Olá, estudantes, bom dia. Falaremos agora nesta videoaula sobre práticas de ensino no curso de letras. As práticas de ensino, elas são ações que elas vão combinar teoria e prática para facilitar o processo de aprendizagem. Elas vão envolver procedimentos, aplicações, processos interativos, cognitivos, relacionais, psicológicos e contextuais. Essas práticas de ensino na área de letras e de educação em geral, elas são importantes porque elas auxiliam no desenvolvimento do estudante, pois elas possibilitam e ampliam o pensamento crítico, a proatividade e o seu desenvolvimento da autonomia. Por isso que elas envolvem práticas que são em grupo, de leitura, até mesmo elementos lúdicos. Tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Quando nós falamos exatamente dessas práticas de ensino, elas estão direcionadas para nós colocarmos em prática métodos ativos, já que cada vez mais o estudante ele não deve ser entendido como um ser passivo, mas um ser que aprende na medida que aquilo lhe é significativo, já diria Paulo Freire, de forma que é necessária uma reflexão contínua e o desenvolvimento de habilidades de colaboração e raciocínio crítico para a sala de aula. Quando nós pensamos nas práticas de ensino, nós devemos ter em mente a aplicação da teoria na prática, de forma que o estudante ele possa colocar na prática aquilo que ele aprendeu. De que adianta para o aluno aprender uma série de regras gramaticais se ele não enxerga uma situação prática no seu dia a dia, algo que ele coloca, algo que lhe é significativo. Por isso que muitas vezes alguns professores trabalham com figuras de linguagem, por exemplo, e trabalham com um elemento musical, para que o aluno possa contextualizar e trazer o conhecimento da língua para algo cotidiano. Dessa forma, nós vamos criando situações reais de aprendizagem, de maneira que esse aluno ele possa o quê? Reproduzir esse contexto. Além disso, você, estudante, professor em formação, você deve ter em mente que práticas de ensino envolvem uma reflexão contínua sobre o que seria o processo de ensino-aprendizagem. Aquilo que você aprende de maneira dupla, porque você aprende para você e você aprende de forma que você possa implementar isso no seu fazer docente, na sua prática de ensino cotidiano. Além disso, desenvolver habilidades e práticas de ensino estão relacionados com seu crescimento profissional, de forma que você possa ter uma ampliação das suas habilidades enquanto educador. É interessante que, quando você trabalha mais com práticas de ensino, você direciona o desenvolvimento de competências. Novamente, como nós falamos há pouco, o desenvolvimento de competências não é apenas para você, mas competências que vão atuar em meio à sua prática docente, ao seu fazer pedagógico, à sua atuação profissional e possam ser direcionadas para o seu cotidiano. Dessa forma, pensar em práticas de ensino é uma forma de nós integrarmos teoria e prática, de forma que isso seja uma motivação para a formação profissional. Nós temos diferentes métodos ativos de ensino, por exemplo. Você tem o ensino por projetos, no qual o estudante ele trabalha desenvolvendo um projeto, uma captação, uma organização de atividade. Você tem um estudo de caso, no qual o estudante, seja você, aluno da graduação, seja o seu futuro aluno na educação básica, ou até mesmo um curso de capacitação, ele vai ter uma situação problema e ele vai analisar essa situação problema e trazer uma solução para ela. Nós temos metodologias dialógicas, no qual o aluno ele toma parte da produção do conteúdo. Nós temos metodologias expositivas, que envolvem, por exemplo, aquela boa e velha aula expositiva, no qual o professor explica um conteúdo, ou, em alguns casos, como, por exemplo, o seminário, que ele envolve um diálogo, mas envolve também um campo expositivo, no qual o estudante ele aplica o saber, ele apresenta um conteúdo e à medida que ele apresenta, ele internaliza, ele aprende. Nós temos o uso de tecnologias educacionais, vocês mesmos, nesse curso aqui, vocês aplicam isso, vocês usam fórum, vocês usam chat, vocês usam videoaula. Nós temos uma proposta de sala de aula invertida que envolve que
o conteúdo dependa menos do professor e mais da interação com o aluno, de forma que o estudante ele já tem uma proposta do conteúdo que será estudado para a aula seguinte, e em sala de aula, a atuação dele envolve mais o debate, a discussão, a conversa. Nós temos diferentes formas de aprendizagem, mas é interessante que esses métodos de ensino, eles envolvem a participação ativa do estudante, de forma que ele possa ser um protagonista, de forma que ele possa atuar no seu campo. Além disso, a proposta da Unileia, ela envolve também a personalização do ensino, de forma que a nossa prática docente, nós enquanto professores, equipe multidisciplinar, nós possamos não apenas desenvolver, mas ajustar estratégias de acordo com as necessidades dos estudantes, de forma que nós possamos incentivar a autoaprendizagem, a responsabilidade pelo aprendizado, de forma que o estudante ele possa desenvolver o seu protagonismo, que ele não seja apenas uma pessoa que observa o professor, que aprende aquilo que o professor ensina, mas ele tem uma participação ativa nesse saber. Por isso que a instituição, ela tem esse propósito. Isso se apresenta por meio de uma proposta de uma avaliação contínua. Nós avaliamos uma avaliação formativa, todo aquele conteúdo programático que vocês precisam obter, mas da mesma forma, como isso contribui para a formação do indivíduo, seja uma formação ativa, uma formação reflexiva, expositiva. Como nós avaliamos isso no progresso do aluno? Qual é a melhor maneira de ajustar diferentes táticas de ensino para aquele perfil do alunado? E como é possível dar um feedback imediato para o estudante, pensando em como ele pode se formar no seu conteúdo? É por isso que, em sala de aula, há sempre uma proposta de um trabalho em equipe, de forma que o estudante, e numa sociedade online, on-time e full-time, ele possa aprender não apenas numa relação professor-estudante, mas numa relação estudante e grupo, de forma que ele possa desenvolver habilidades sociais, emocionais, trocar ideias, melhorar a sua comunicação e, na interação com o coletivo, ele possa trazer a resolução de problemas. Dessa maneira, as práticas de ensino do curso de letras da Unileia, eles buscam promover o pensamento crítico e reflexão, de forma a desenvolver habilidades essenciais para que o aluno ele possa contribuir não apenas na sala de aula, mas de maneira ativa na sociedade como um todo. Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal. Obrigado pela participação. Leiam o nosso conteúdo programático e nos encontramos no fórum e na próxima videoaula, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.